Hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a vida de Pedro. Pedro, ao lado de João e ao lado do apóstolo Paulo, foram aqueles apóstolos que iniciaram a expansão do evangelho, aqueles mais proeminentes. E faz bem a gente olhar para uma história como a história de Paulo, principalmente nós que viemos de berço cristão, e a gente vai perceber que existem níveis de profundidade de relacionamento com Deus. Que chega um momento em que esse relacionamento com Deus, ele se aprofunda de uma tal maneira, que Deus se revela na nossa vida de uma tal maneira, que a nossa vida é transformada. Se a gente olhar para a vida, por exemplo, de Jacó, ele já tinha uma caminhada com Deus. Deus já tinha se revelado a ele, Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha agido na vida dele. Mas Jacó só foi transformado mesmo naquele dia em que ele lutou com o anjo do Senhor, que Deus tocou na sua coxa, e ali Jacó foi totalmente transformado. Se nós olharmos na vida de Moisés, ele teve a atuação de Deus na vida dele diretamente desde o nascimento dele. E ele foi ter um encontro real com Deus, quando Deus foi ao seu encontro. E ele teve aquele momento lá na sarça ardente, em que Deus se revelou a ele. Jonas já era profeta, já tinha profetizado em nome do Senhor, mas ele foi ter um encontro real com Deus quando ele estava lá na profundeza do oceano, dentro daquele grande peixe. Isaías também já era profeta do Senhor, e ele vai ter um encontro real com Deus. A vida dele é transformada lá no capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor. Então faz bem nós olharmos para essas histórias e nós percebemos que, mesmo a gente já tendo algum conhecimento a respeito de Deus, mesmo a gente já tendo alguma caminhada com Deus, mesmo a gente já tendo alguma experiência com Deus, essas experiências podem ser aprofundadas. Deus pode se revelar a nós de maneira mais extraordinária, e a nossa vida pode ser transformada. Eu dividi aqui para nós estudarmos um pouquinho a respeito do que aconteceu na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, em 4 atos. E eu quero falar com vocês a transformação que houve do primeiro encontro particular de Pedro com Jesus e o último encontro particular de Jesus com Pedro. Depois tiveram coletivos, mas particular foi o primeiro e o último. O primeiro, que é o encontro de Pedro com Jesus, está narrado lá em João capítulo 1. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Que testemunho é esse? Quando João viu a Jesus, falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eles haviam perguntado para João se João era o Messias. E João falou assim: não, eu não sou o Messias. Eu batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo. Daí ele faz uma declaração, irmãos, que deveria abalar a nossa vida. João fala assim: do qual eu não sou digno de atar-lhe as sandálias. Sabe de quem era esse trabalho de atar as sandálias de alguém? Era do escravo. Era o escravo que tirava a sandália do seu senhor, lavava os seus pés e depois colocava as sandálias novamente e atava-as. E João Batista, que Jesus falou assim, que nascido de homem não existia ninguém igual a João Batista.
João Batista, palavras de Jesus, foi o maior homem que já existiu. E sabe o que esse homem declarou a respeito de Jesus? Depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de atar-lhes as sandálias. E é importante a gente lembrar isso, no momento em que as pessoas acham que elas são tanto, que elas têm tanto direitos diante de Deus, que elas podem afrontar a Deus, que elas podem exigir de Deus. E nós vemos o maior dos profetas dizer assim: depois de mim vem um em que eu não sou digno de atar-lhes as sandálias. E quando ele viu a Jesus, ele falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu? 2 dos seus discípulos abandonaram, deixaram de seguir a João e passaram a seguir a Jesus. Um exemplo para nós também, porque muitas vezes nós seguimos a homens e nós devemos seguir ao Mestre. E o que aconteceu com André? Quando ele viu, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quer dizer, assim que ele teve aquele encontro com o Mestre, ele foi atrás de quem? Da pessoa mais próxima dele. Primeiro, ele foi buscar o seu próprio irmão, que era Pedro. Uma outra lição para nós. Quantas vezes nós temos um encontro com o Mestre? Nós conhecemos a Jesus, conhecemos o enviado de Deus, conhecemos o Filho de Deus. E nós não vamos buscar aquele que é mais próximo. E André é para nós um exemplo. Ele foi e achou primeiro o seu próprio irmão. E disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Depois desse primeiro encontro, nós podemos lembrar muitas histórias de Pedro com Jesus. É bom nós lembrarmos que nos momentos mais íntimos, Pedro estava presente. No Morro da Transfiguração, Pedro estava presente. Quando Jesus andou por sobre as águas, quem é que se aventurou a ir ao encontro de Jesus, senão Pedro? Ele foi testemunha ocular de mensagens de Jesus, de milagres de Jesus. Ele foi participante dos milagres de Jesus. Quando vieram prender a Jesus, ele sacou da sua espada e arrancou a orelha do soldado, como quem quisesse defender a Jesus. E quando Jesus viu aquilo assim: aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te, olha o que Jesus falou para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Aquele mesmo homem que Jesus chegou e falou assim: quem que os homens dizem aí que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, outros que é João Batista. E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Daí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Essa mesma pessoa que Jesus falou isso, depois, no outro momento, ele fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Olha. Jesus é preso. Ele disse que iria para morrer com Jesus. E quando Jesus é preso, Pedro fica à distância. Jesus é levado na casa do sumo sacerdote e provavelmente estava frio. Pedro vai e se assenta ali perto do fogo.
no pátio. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? O que Jesus havia falado assim, que Pedro ouviu assim ali? Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei na presença do meu Pai. E o que Pedro faz aqui? Ele, porém, o negou diante de todos. Aquele amigo de Jesus, aquele que disse que morreria por ele, que morreria com ele, que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não sei o que dizes. Não sei o que você está falando. Será que é muito diferente de nós, que em algumas situações nós também não declaramos que nós cremos e confiamos e servimos a Jesus? Se não através de palavras, mas dezenas e dezenas de vezes através da nossa omissão. Nós, eu e vocês. Porque é conveniente. Porque a gente não quer causar problemas. Porque a gente não quer ser motivo de chacota. Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Quer dizer, em outras palavras, ele falou assim: eu juro por Deus. Aquele homem que tinha participado de tantas coisas maravilhosas, que tinha visto a ressurreição de Lázaro, que tinha visto Jesus multiplicar os pães, que tinha visto Jesus ressuscitar o filho da viúva, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, que Jesus acalmara a multidão. Eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Provavelmente o sotaque. Eles identificaram que ele era da mesma região que Jesus. Olha, na primeira, ele fez o quê? Ele negou. Na segunda, ele o quê? Jurou. Agora, olha o que ele faz. Então, começou ele a praguejar. Dá para imaginar assim, um pescador, assim, uma pessoa muito humilde, muito simples, criado ali na beira do mar, junto com outros pescadores, etc. Aquele homem começa a praguejar, bravo, nervoso. Ele começou a praguejar. Não conheço esse homem. E quando ele faz isso, ele ouve o galo cantar. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você sabe o que é chorar amargamente? E sabe o que a gente pode imaginar? Como talvez era desejo de Pedro reencontrar a Cristo, para dar explicação, para dizer da pressão que ele sofreu, do medo que ele sofreu. Mas Jesus não é mais solto. Jesus é levado para o Calvário, ali ele morre. Pedro não tem mais aquela oportunidade de se explicar, de se justificar, de pedir perdão. Jesus morre pendurado.
é levado a sepulcro. Depois, quando chega a notícia de que Jesus, no domingo, que Jesus não estava no sepulcro, ele é um dos primeiros a chegar lá. Ele foi acompanhado de outro discípulo, e talvez o outro discípulo fosse mais velho que ele, mais jovem, chegou adiante, só que o discípulo ficou com medo de entrar, e quando Pedro chegou, ele entrou e não viu Jesus ali. Talvez ele foi correndo, porque talvez se Jesus estivesse lá, ele teria oportunidade de se explicar. Mas ele não teve. Mas passam-se os dias, Jesus aparece algumas vezes para o conjunto dos discípulos. Ele não tem oportunidade de chamar Jesus num canto e falar assim: Senhor, vem aqui um pouquinho que eu quero te falar uma coisa. Talvez ele tivesse também muito envergonhado. Talvez ele tivesse com medo daquilo que Jesus iria falar com ele. Já aconteceu isso com você? De você trair a confiança de uma pessoa e depois você ter medo de encarar aquela pessoa? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Quer dizer, parece que aqui ele havia já se esquecido que Deus tinha falado que ele seria pescadores de homens. Aqui parece que ele havia resolvido a voltar para a sua antiga profissão. Olha, tá certo, Jesus morreu, tal, ressuscitou, mas e daí? Nada mais aconteceu. Nada de novo aconteceu. Ele ressuscitou, mas e daí? Ele não veio mais falar com a gente. Então, eu vou pescar. É o que eu sei fazer. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem daí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Às vezes até nervosos, né? Porque já tinham pescado a noite inteira e nada. Daí vem aquele homem desconhecido lá na praia e pergunta ainda se a gente tem. E também se a gente pegar alguma coisa aqui, nós vamos comer primeiro, né? Não vamos dar para ele. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha aquele lá. O que a gente diria? Ele quer o quê? Ensinar o Padre Nosso para o vigário. Nós, pecadores experientes, ficamos a noite inteira aqui pescando e não acha. Agora ele vem e fala para a gente jogar. A ordem de Jesus não é um convite. Nós precisamos aprender isso. Que Jesus, ele não faz convites. Ele dá ordens. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Olha que coisa extraordinária. Ficaram a noite inteira lá pescando. Nada, nenhum, para contar a história. Eles jogam a rede à direita. Eles jogam e pegam o cardume inteiro. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor, é Ele.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Aqui o texto não explica muito qual foi a razão de que ele se jogou no mar. Pode ter duas razões. Uns acham que ele fez isso para se esconder. Outros dizem que ele se jogou ao mar para que ele chegasse mais rápido na praia. Mas e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, uns 3 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Olha que interessante. O que Jesus tinha pedido uns minutos antes? Você tem comida aí? Não. Daí quando eles chegam na praia, tem brasas e em cima uns peixinhos assados. Ontem nós estávamos lá no congresso e a gente começou a falar dos absurdos que se falam hoje, né? E tem um vídeo na internet que a pessoa que se diz pastor lá está pregando, ele falou que Jesus era rico e que ele tinha casa na praia, e que ele tinha casa na praia porque ele juntou dinheiro, porque quando ele foi tomar conta da carpintaria do pai, ao invés de demorar 1 ano para fazer uma mesa e 4 cadeiras, ele fazia a mesa e a cadeira aparecer, e vendia e guardou dinheiro. Aí quando ele ficou adulto, ele tinha dinheiro para... Daí o que ele faz com aquele assim? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas aqui, ele faz um milagre, né? As brasas, os peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro, né? Entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: venha, Simão, come. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus sempre o quê? Servindo, né? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Só que agora chegou a grande hora. Talvez Pedro, assim, já é a 3ª vez que ele apareceu, e ele não me falou nada, eu acho que vamos botar uma pedra por cima desse assunto aí, vamos levar a coisa. Não, mas chegou a hora de Jesus tratar diretamente com ele. Pedro, vem aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Uma pergunta inesperada. Na imaginação de Pedro, quando ele se encontrasse em particular assim com Jesus, o que ele esperava ouvir? Você, hein, Pedro? Você, uma das pessoas, dos meus amigos mais íntimos, você teve coragem de fazer aquilo? Você teve coragem? Não é isso que nós esperamos quando nós decepcionamos alguém? Ou não é isso que a gente faz quando alguém nos decepciona, quando alguém nos trai? Quando a gente encontra aquela pessoa, nós vamos cobrar aquilo dela, vamos jogar aquilo na cara dela. Jesus não. Jesus é sempre surpreendente. Simão, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor.
tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante que Jesus com isso estava trabalhando no coração de Pedro. Jesus não precisou voltar tudo aquilo, espizinhar tudo aquilo, tirar a satisfação de Pedro. Não. Jesus pergunta se ele o amava por 3 vezes, que era a mesma quantidade de vezes que Pedro o havia traído. E quando Pedro responde que sim, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Fazia alguns dias que Pedro havia o quê? Traído a Jesus. Alguns dias. Daí Pedro tem esse encontro com Jesus na praia. Jesus tem esse encontro com Pedro na praia. Jesus vai ao encontro de Pedro. Passou mais alguns dias. Jesus havia subido aos céus. Tinha havido uma manifestação do Espírito Santo, dia de Pentecostes. As pessoas falaram que os discípulos estavam embriagados, por isso que eles estavam falando aquelas línguas que ninguém entendia. Então se levanta quem? Pedro. Mas uns dias antes, ele havia traído Jesus. Ele tinha dito que ele não conhecia Jesus. Ele tinha jurado que não conhecia Jesus. Ele tinha xingado aquelas pessoas que disseram que ele conhecia Jesus. E olha que discurso maravilhoso que ele vai fazer. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados, é muito cedo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O que as pessoas poderiam falar? Olha quem está falando. O covarde está falando. O amigo dele que o... Não, mas Pedro
ele estava falando com autoridade vindo de Deus. E olha o que vai acontecer. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi debaixo na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Uns dias antes, esse homem havia negado a Jesus. Alguns dias depois, ele faz esse discurso maravilhoso em Jerusalém para que todos ouvissem, arriscando também ser preso e ser morto. E através do testemunho daquele homem, quase 3.000 almas são acrescidas ao rebanho do Senhor. E o que aconteceu entre esses dois eventos? Entre a negação e esse discurso maravilhoso? O encontro de Jesus com ele na praia, em que Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É a expressão do amor que Deus nos pede. Apacenta as minhas ovelhas. Hoje eu estava vindo lá de São José e eu vim com aquele pastor lá do Recife, e eu passei lá na Sé, para ele conhecer lá um pouquinho, e estava tendo lá um ato religioso lá na igreja da Sé. E é chocante
Isso acontece conosco também. Estava vendo aquele ato religioso e a Praça da Sé, cheio de mendigos, jogados, maltrapilhos, e os religiosos indo e vindo, com a menor sensibilidade. E nós fazemos isso também. Apacenta os meus cordeiros. Então, muitas vezes, não é nem com o desconhecido, mas é com os nossos conhecidos que nós agimos dessa forma. Eles estão caminhando para o inferno? Não tem problema, isso é Deus. Nenhuma ovelha de Deus vai se perder. Nós sabemos isso. Jesus fala assim: e nenhuma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. E ninguém as arrebatará de minha mão. Isso é. Mas é o seguinte, se aquela pessoa que você ama vai ser alcançada, Deus vai colocar no seu coração o desejo de você orar por ela, de você falar de Jesus para ela. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, por que você não me chamou, não salvou meu filho? Mas você não fez a mínima questão. Vamos ver quantas orações chegou aqui no céu que você pedindo pelo seu filho? Quantas vezes você falou realmente do evangelho para ele? Ou você só falou de historinha bíblica ou a respeito de moral cristã? Quantas vezes você falou? Quantas vezes você falou que você encontrou o Messias? Três coisas eu quero deixar com vocês aqui. Ele achou, primeiro, ao seu próprio irmão. Que Deus coloque no nosso coração o desejo de alcançar aquelas pessoas que a gente ama. Para que através de nós, essas pessoas sejam alcançadas. Assim como André alcançou seu irmão Pedro. Assim como aquela mulher samaritana alcançou seus irmãos lá da cidade. Assim como Pedro alcançou 3.000. É um privilégio nós termos ferramentas de Deus. É Deus quem alcança. Mas é um privilégio extraordinário nós temos ferramenta dele para que a gente possa atingir essas pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Cada um de nós temos responsabilidade. Esse apacenta, cuida das ovelhas, não é uma atribuição unicamente dos pastores e dos líderes da igreja. É uma obrigação de cada um. Aqueles que estão um pouquinho mais à frente, eles têm obrigação em relação àqueles que estão um pouquinho mais atrás. Nós somos um corpo em que nós nos interagimos. E a palavra do Senhor é essa: você me ama? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Do que Jesus precisa? Do que Deus precisa? De nada. Esse negócio aí de que Deus está tristão lá no trono dele, porque os homens... Deus é autossuficiente. Deus, ele se alegra nele mesmo. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus é dono do ouro e da prata, ele é dono do tempo. Ele decreta e as coisas acontecem. Se nós queremos servi-lo, a única forma de nós servirmos a Deus é nós servirmos uns aos outros. Eu servindo vocês, vocês servindo a mim, e nós nos servindo uns aos outros. Apacenta as minhas ovelhas. E essa é uma chamada a todos nós. A chamada ao arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando Pedro termina aquele discurso, que as pessoas perguntam assim: o que a gente faz? Hoje os pregadores modernos, o que eles responderiam? Aceita Jesus, não é assim? E olha o que Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós nos arrependemos,
Em seguida, a nossa atitude é o batismo. E quando nós nos arrependemos, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E nós podemos ter aquela mesma ousadia que Pedro teve. Mesmo diante da espada, diante do exército romano, ele teve ousadia e ele testemunhou e confessou a Jesus Cristo. Depois, mais para frente, ele teve uma morte terrível. E diz a história, diz a tradição, que ele foi morrer assim como Cristo, crucificado. Mas ele falou assim: eu não posso ser crucificado assim como meu mestre foi. Me crucifica de cabeça para baixo. E diz a tradição cristã que ele foi sacrificado de cabeça para baixo. Mas feliz, porque ele havia cumprido aquilo que Deus, aquilo que Jesus havia determinado para ele. E o apacentar dele chega até os nossos dias, através dos seus escritos, através da história. E nós podemos louvar a Deus pela vida de homens como esse. E que outros possam louvar a Deus também pelas nossas vidas. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?